Oi, gente, sejam bem-vindos à nossa aula de geografia dessa semana. E hoje nós vamos aprender sobre o espaço urbano brasileiro. Na aula passada nós aprendemos sobre o campo e hoje nós vamos aprender sobre o outro espaço, o espaço urbano do Brasil. A indústria e a urbanização no Brasil. Gente, os aspectos industriais foram bastante primordiais para o avanço da urbanização no Brasil. Se as indústrias não tivessem vindo para o Brasil, é pouco provável que existiria uma mancha urbana tão grande e eficaz como existe hoje, tá? Em 2017, 85% dos brasileiros já viviam na cidade. Se esse dado for pesquisado hoje, provavelmente essa quantidade vai ter sido aumentada. A atividade industrial impulsionou o processo de industrialização. À medida que o campo iria sendo mecanizado, os trabalhadores rurais migraram para as cidades em busca de trabalho e melhores condições de vida. Como as indústrias vieram para o Brasil, aconteceu um fenômeno chamado êxodo rural. O que aconteceu? Essas indústrias começaram a produzir máquinas e essas máquinas foram sendo transportadas para o campo. Uma máquina substituía, em média, cerca de 30 funcionários e ela fazia um trabalho muito mais eficaz e muito mais rápido do que esses funcionários. Então, grande parte dos funcionários agrícolas eles foram substituídos pelas máquinas. E aí, esses funcionários precisavam buscar renda e fonte de empregos em outros lugares. Então, eles saíram do campo e foram buscar melhores condições de vida na cidade. Emprego e melhores condições de vida na cidade. Ao mesmo tempo que esse processo estava acontecendo, as indústrias estavam sendo instaladas e essas indústrias precisavam de trabalhadores. Então, os trabalhadores rurais, eles migraram para a cidade para buscar emprego e encontrar emprego nas cidades, nas indústrias, tá bom? Esse processo chama-se êxodo rural e trouxe uma nova configuração para o espaço urbano. As primeiras cidades a se industrializarem e se urbanizarem foram na região sudeste, destacando principalmente a cidade de São Paulo. Hoje, a cidade de São Paulo é a principal cidade do Brasil devido a esse processo. Como ela passou por um processo de industrialização primordial, passou por um processo de industrialização primeiro do que as outras regiões do Brasil, grande parte das pessoas mudaram para São Paulo para buscar emprego. Hoje em dia, aqui na nossa região, isso não é frequente. Mas se a gente for estudar casos, por exemplo, do norte, do nordeste, as pessoas ainda saem dessas regiões para buscar emprego em São Paulo. Mas esse processo ele não ocorreu de forma homogênea. Alguns fatores favoreceram o desenvolvimento industrial em algumas áreas do Brasil. Tá bom? Regiões metropolitanas. Como foi acontecendo o processo da cidade, a industrialização, algumas cidades começou a se tornar mais importantes que as outras. E para isso a gente chama-se metrópoles. Metrópoles são cidades densamente povoadas, interligadas aos municípios próximos, e que exercem uma influência econômica e política sobre os municípios vizinhos. O Brasil tem inúmeras metrópoles, mas geralmente essas metrópoles são as capitais. Por exemplo, Goiânia é uma metrópole? Sim, Goiânia é uma metrópole. E ela exerce influência sobre seus municípios vizinhos. Por exemplo, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Inhumas, Trindade. Goiânia tem uma influência política e econômica muito forte sobre essas cidades. Regiões metropolitanas. São um grupo de municípios que recebem influência de uma cidade principal, estabelecendo com ela uma forte relação de interdependência econômica. É o caso que eu falei. Goiânia é uma cidade grande e possui fortificado sua economia, sua política e alguns setores. E aí as outras cidades, elas precisam de Goiânia para conseguir desenvolver. Quantas pessoas você já não ouviu falar, por exemplo, que sai do interior para fazer tratamento de doenças em Goiânia? E por que isso acontece? Porque Goiânia tem uma estrutura melhor nos seus hospitais para fazer suporte. Ou então, por exemplo, pessoas que saem de suas cidades para fazer uma cirurgia ou para comprar alguma coisa aqui em Goiânia. Ou até pessoas que moram no interior e vêm para Goiânia todos os dias para trabalhar, porque moram em uma cidade e trabalham em Goiânia. Então, essa é a função das regiões metropolitanas. Em algumas cidades também acontece a conurbação, que é o que está acontecendo, que já aconteceu, na verdade, entre Goiânia e Aparecida de Goiânia, Goiânia e Trindade,
E está começando a acontecer com o Goiânia e Senador Canedo. O que é a conurbação? É quando duas cidades elas crescem de uma forma desenfreada que você não consegue perceber quando você sai de uma cidade e entra na outra. Por exemplo, quem aqui já foi no Buriti Shopping? O Buriti Shopping é em Aparecida de Goiânia. Mas a gente não percebe o momento em que a gente sai de Goiânia e entra em Aparecida. Por quê? As duas cresceram intensamente que a gente não tem uma barreira física que separa as duas cidades. Isso acontece em várias cidades do Brasil e é bastante comum. Esse fator faz com que as cidades elas sejam economicamente ligadas umas nas outras e seja também divida também alguns transportes. Por exemplo, Goiânia e Aparecida de Goiânia, eles compartilham o transporte público. Se você sair do Terminal Bandeiras e for para o Terminal Cruzeiro, você já vai ter entrado em Aparecida. E não vai ter mudado de ônibus e nem ter mudado a rede de transporte, tá? Só um exemplo. Só que o que acontece? Todo crescimento de cidade, quando ele não é planejado, vai gerar algum tipo de problema. O crescimento das cidades e os problemas urbanos. O processo de urbanização do Brasil provocou o crescimento de inúmeros problemas na cidade. Por quê? O Brasil, o governo brasileiro, não estava esperando essa estrutura, não estava esperando esse fenômeno, essa mancha urbana está crescendo muito rápido. Então, algumas cidades elas não foram planejadas, ou foram planejadas por uma quantidade de habitantes, e acabou que essa quantidade foi muito maior, que é o caso de Goiânia, tá? O crescimento desordenado, a ausência de planejamento de programas de infraestrutura acarreta uma série de problemas, como, por exemplo, saneamento básico ineficiente, ocupação de áreas impróprias para habitação, educação e saúde ineficientes. Ou seja, tem pessoas que moram, por exemplo, em locais impróprios. São pessoas que, por exemplo, moram em morros, moram em áreas acidentadas ou próximo a rios que são reservas, que não pode ter nenhum tipo de habitação ali próximo. São pessoas que têm problemas no tipo de habitação, não tem um lugar próprio para morar. A educação é ineficiente, não é uma educação de qualidade. Os postos de saúde, os hospitais não são eficientes. Por quê? Porque a estrutura ela não estava preparada para receber essa grande quantidade de pessoas. E isso não tem como evitar, você não tem como evitar, não tem como você projetar um crescimento e esse crescimento, você evitar problemas quando esse crescimento for diferente do que você projetou. Gente, espero que vocês tenham entendido. Foi bem curtinha a aula de hoje, mas é isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Eu quero que vocês façam no livro a página 390 e copiem esses slides no caderno, tá bom? Bons estudos para vocês e eu estou com saudade. Um beijo.